Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Boa Paz, noite, querido. graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso podcast do Apocalipse. Bom, hoje nós vamos tratar aqui, dar continuidade às duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 5. Aqui diz assim, acerca das duas testemunhas: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quero passar a palavra aí inicialmente para o irmão o Wagner Olmos. Amém. Então, é importantíssimo esses textos que o irmão leu, quando a gente lê ainda o versículo 4, só para dar uma resumida em tudo que a gente já falou no estudo passado. Essas duas testemunhas, que são duas oliveiras, né, e os candelabros, a gente depois vai abrir um slide para apontar isso, que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro, a gente vê que elas estão aí posicionadas e elas têm um poder que foi dimensionado por Deus para que elas avancem com essa pregação, com esse evangelho. E aí acontece mais ou menos o que eu estava conversando com o irmão Ricardo. As pessoas tentam enxergar como se fossem dois personagens, ou traduzem isso como se fosse Antigo e Novo Testamento, ou colocam, né, lei e profetas, né? Então, a gente precisa ter bem definido. O versículo 4, ele aponta, exatamente nos faz meditar. A gente leu aqui no estudo passado sobre Zacarias, apontando quem são essas duas oliveiras, quem são, né, essas duas testemunhas que estão indo à frente da batalha neste momento. E quando a gente conseguiu fazer a comparação com as duas igrejas que estão sendo citadas lá no Apocalipse, Esmirna e Filadélfia, a gente viu que aquelas igrejas sem repreensão da parte do Senhor estão fazendo o cumprimento, né, desse último ministério, dessa última pregação aqui na Terra. E o interessante para os irmãos observarem, e esse ponto que sempre nos chamou a atenção para meditar se seriam duas pessoas literais, se seria um povo, se seria um livro, o que seria? Como que a gente conseguiu chegar mais ou menos aí dentro desta conclusão? Primeiramente, a gente vê aqui duas colocações que o irmão Ricardo trouxe, que são colocações que nos apontam para o ministério de dois profetas que estiveram aqui na Terra, que é Elias e Moisés. Daí eu acredito que muitas interpretações trazem esses dois homens e esperam que esses mesmos dois estejam aqui, sei lá, que vão ser ressuscitados por Deus ou alguma coisa desse tipo. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser meditada. E ao ler exatamente o versículo 4, isso nos aponta que não podem ser somente duas pessoas. E se a gente tem aqui uma referência de uma ação que aconteceu e irá se repetir nos últimos dias, significa que a gente vai ter autoridade semelhante. Isso não significa que essas duas pessoas irão retornar, entende? Então, são pontos que precisam ser estudados. Quando a gente vai entender sobre as 7 igrejas do Apocalipse, elas estão convivendo ao mesmo tempo, não são períodos históricos como alguns também dizem. Não, são igrejas com advertências, são igrejas com promessas. Só que duas delas, elas estão irrepreensíveis perante o Senhor. E exatamente essas duas, uma tem um recado de que vai sofrer perseguição, e a outra tem um recado que vai ser ali por Deus conduzida e protegida, entende? E no final das contas, ao vencedor vai ser dado o direito ali de ser contado como essa igreja verdadeira que resistiu a todos esses pontos. São pessoas, é um povo que no final desse tempo estará aí contabilizado como aqueles que cumpriram a missão. Eu sempre chamo a atenção de Paulo, quando ele vai lá em Romanos, capítulo 11, ele vai identificar duas oliveiras, uma oliveira brava com gentios e uma oliveira cultivada apontando para os judeus. Então é um ministério das duas testemunhas que apontam para judeus e gentios posicionados nos últimos dias. E essas duas oliveiras verterão aí o azeite de ouro. E aí nessa imagem nós temos aí também esse azeite dourado compartilhado com
as duas oliveiras, que também são dois castiçais. Como o Wagner mesmo explicou, Apocalipse 1:20 diz que os 7 castiçais são 7 igrejas. Então, se 2 testemunhas são 2 castiçais, logo são 2 igrejas. E quando nós meditamos nas 7 igrejas, 2 delas estão irrepreensíveis diante do Senhor. E aqui no verso 4 fala que delas sairá fogo da sua boca, e esse fogo vai consumir os seus inimigos. É muito interessante. Eu peguei aqui algo de Isaías 26:11, por causa do zelo que tens do teu povo, o fogo consumirá os teus inimigos. E uma outra passagem muito interessante que ajuda a conectar com as 2 testemunhas, aí do verso 5 de capítulo 11, é Jeremias. Diz assim: converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, eles serão consumidos. Outro detalhe muito interessante eu encontrei lá em Ezequiel 36. Lá no verso 5 diz assim: certamente no fogo do meu zelo, novamente apontando aí para o zelo de Deus, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. E aí nós começamos a enxergar que os inimigos do povo de Deus está associado com o Edom. E no verso 7, algo muito interessante. Ele diz assim: levanto eu a mão para cima. Me lembrei agora de Apocalipse 10, que havia um anjo que levantou a mão para cima e jurou por aquele que vive eternamente. Ezequiel 36:7 diz assim: levanto eu a mão para cima, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. E nós sabemos que as nações que estão ao redor de Israel são nações árabes, descendentes de Edom. Olha que interessante aí. E, para finalizar, vou citar Obadias, que lá diz que Jacó será fogo, e os descendentes de José como chama, e Esaú será a palha. Olha só que interessante, para nós conectarmos aí a mensagem que está nesse fogo, que vai sair das 2 testemunhas, uma palavra do Senhor que vai converter em chamas, porque é uma mensagem de arrependimento para todas as nações que restarem, mas também para todo Edom. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé, né, diante do Senhor da terra. Tem um texto que o Wagner acabou de ler agora, né, que fala do candeeiro, igreja, né, e diz 2 candeeiros. Nós vemos o slide aqui, vou passar aqui para vocês também agora. O slide está ali, o azeite dourado, né, Filadélfia, e tem a Esmirna ali, né? Isto é igreja, perfeito? Isto é igreja. Sem defeito, por quê? Porque já se aperfeiçoaram e estão tocando a trombeta para, na última semana de Daniel, acordar, já acordaram, né? Mas preparar ali o restante que ficaram para acender também a sua chama, que são as 5 igrejas virgens, né? Então, muito bem. Então, elas têm uma mensagem forte, uma mensagem de restauração, uma mensagem que vai preparar a igreja para o tempo do fim, né? Na verdade, preparar a igreja para o arrebatamento, porque nós já estamos pregando essa mensagem para o tempo do fim, mas vai preparar elas para o arrebatamento. Essa mensagem, ela é uma mensagem de esperança para a igreja, mas uma mensagem de condenação para os que não se arrependem. Exatamente. E aí ela é de fogo. Fogo que sai da sua boca, devora os inimigos, né? Então, são 2 tipos de mensagem. Essa mensagem, ela está aqui, ó. Ela está aqui em Apocalipse, subindo. Capítulo 14, versículo 6, olha só. Olha que interessante, né? Vai falar aqui sobre os 144 mil. Você vê que na boca dela não se tem mentira, não se tem mácula, são primícias, né? Elas não estão com mácula, olha que interessante, né? E o texto diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Para quem que ela vai pregar? As 2 testemunhas vão pregar para todos que se assentam sobre a terra, ou seja, cada nação, tribo, língua e povo. E o que contém essa mensagem de fogo na boca dela? Diz o seguinte, olha: temam a Deus, dai-lhe glória, porque é chegado a hora do juízo.
né? E adorem ao Senhor, ou seja, temer, glorificar e adorar. Se eu não temer, não glorificar e não adorar, é juízo. Né? É juízo. De quem? Aquele Deus que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E vamos estar profetizando, né, a queda da grande Babilônia. Né? A queda da grande Babilônia. Então, na boca das duas testemunhas vai estar essa mensagem aqui. Olha que ela vem falando sobre o juízo que tem a ver com as boas novas, com o evangelho eterno. Nós vamos estar pregando o reino. Na mensagem do reino está contido o temer, o glorificar e o adorar, e o juízo sobre os homens ímpios e sobre a Babilônia. Mas como que eu sei também, né, que são duas, não são duas pessoas, né, que estão ali? Ali, de fato, é a igreja. Muito simples, eu não sei como está na sua tradução, mas na versão Almeida Revista Atualizada está assim, ó. E o seu cadáver está no singular. Você já reparou isso? Né? Tem versões que diz cadáveres, mas essa versão aqui, que eu gosto de usar, né, que é onde diz lá em João 14, para onde eu estou, essa versão coloca no singular, né, como se fosse um só corpo, o corpo de Cristo ali. Né? Essa é uma das coisas, né, que também me faz acreditar que ali se trata realmente do corpo de Cristo. Né? Aqui no verso 6 diz assim, ó, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. A gente vê as duas testemunhas propagando aí juízo sobre a terra. E são esses primeiros 3 anos e meio aonde elas não podem ser interrompidas. O reino da besta, essa falsa aliança, que a gente vai ver a concordância aí com a última semana de Daniel, esse reino que está sendo formado não pode contra elas. Não pode. Essa vai ser uma pregação destemida de juízo, propagada pelas duas testemunhas nesses dias, com poder semelhante a Moisés e a Elias. Elias, por exemplo, fechou o céu para que não chovesse durante os 3 anos e meio de profecia. Imagina isso numa escala mundial agora, irmão Ricardo. Não vai se criar um caos na Terra? É um caos que vai ser instaurado. E a gente precisa prestar atenção nesses pontos. Por quê? Porque aí a gente já consegue somar exatamente no tempo cronológico dos selamentos, onde a gente vê um cavalo preto saindo, trazendo guerra, espada e fome, né, na Terra, e a gente vê que isso começa a acontecer exatamente nesse momento. Então, a gente vai dar sequência no estudo, a gente vai ver, né, que essas duas testemunhas, depois desse tempo determinado, desses primeiros 1.260 dias, que são 3 anos e meio, elas vão ser perseguidas. Mas eu vou deixar esse ponto aí para quando a gente chegar no texto. Eu vou pegar um texto aqui de Isaías, que vai linkar alguns versículos. Você vê que como que é rica esse Apocalipse capítulo 11, né? Realmente só pode, com certeza, né, foi inspirado pelo Espírito, porque você vai lendo, e cada parte de um versículo ali é um gatilho para algo maior, né? Então veja aqui o que está em Isaías no capítulo 41, olha só. A gente vai lendo, a gente vai explicando, ó. Calai-vos perante mim, ó ilhas nações, né? E os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, então falem, chegam-nos e pleitemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Ele está falando aqui do período antes da vinda dele, né? Quem faz as nações, quem faz que as nações se submetam, e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com seu arco em palha que o vento arrebata, persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Ele está combatendo ali o anticristo, tá? Quem fez isso executou tudo isso, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram... Cadê? Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu próximo, disse, ser forte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita, então com pregos fixa o ídolo para que não oscile.
Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Né? Ou seja, em meio a tanta confusão que está acontecendo, guerra, Deus movendo as peças ali, gente sendo perseguida, ele tá montando todo o contexto daquele momento ali, em que ele vai começar a chamar as nações para ele mesmo pelejar. Aí ele diz assim, olha só, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, ele está levantando uma nação escolhida em meio a toda aquela celeuma, em todo aquele burburinho que a gente acabou de ler, e está falando, olha, eu escolhi você, não tema, não te assombres. Se alguém quiser pelejar contra você, diz o texto, serão envergonhados e confundidos. Serão todos os que estão indignados contra ti. As nações estão indignadas contra a descendência de Abraão. Mas não tema, serão reduzidos a nada. Né? Não é o que diz lá em Apocalipse 11, quem se levantar contra eles serão devorados. Né? E os que contendem contigo desaparecerão ou perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não achará. Está lá no deserto. Serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Né? Porque eu sou o Senhor teu Deus e tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que eu farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Ou seja, eles poderão fazer o que quiser na terra. Né? Toda a autoridade foi dada a eles, para eles poderem ferir a terra quantas vezes quiserem. Tu os padejarás e o vento os levarás, e redemoinho os pararás. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos, os necessitados que buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, não o desampararei. Aí o que ele vai fazer no deserto? No meio da perseguição? Abrirei rios no altos desnudos, e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açude de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porém no ermo cipestre, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Né? Aí vai começar a falar outras coisas aqui, né? Anunciar a vinda dele, né? O reino de outra linguagem, né? Mas ele fala, né, sobre coisas futuras, ele fala sobre isso, vai falar sobre Sião, né? Falar que nós somos os mensageiros das boas novas, do evangelho, né? Ou seja, você está observando ali que Deus, em Isaías 41, ele está dizendo, olha, vai ter guerra, vocês vão devorar todos que se levantarem contra vocês, ninguém vai poder fazer nada contra vocês, porque eu sou o seu Redentor, sou eu que cuido de vocês, sou eu que te pego pela tua mão, né? E vou contigo, sou eu que te sustento. Mas vai chegar um momento em que eles vão te perseguir e você vai ter que se esconder, né? Ou seja, eles não vão te achar. Vocês vão estar em lugares ermos, onde quem vai providenciar o alimento, a comida, a bebida, vai ser eu. Para que isso? Para que vocês entendam que sou eu, Senhor, quem está fazendo isso, né? Então, é muito interessante, cara, estudar as duas testemunhas, você vê espalhado nas profetas, né? Toda essa construção, dá até uma live para falar sobre Isaías 41, hein? Sim. Quando a gente vê no versículo 7, quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade do Senhor, que o Senhor foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, o Egito. Aí a gente olha aqui, a gente não consegue ver uma igreja sendo protegida. Ué, cadê a igreja protegida? Vocês leram aqui, cadê a igreja protegida depois do tempo? Nós estamos falando de dois tempos determinados. O primeiro tempo determinado é de uma soberania, de uma igreja que estará pregando, duas testemunhas, pregando destemidamente, aonde ninguém vai conseguir fazer mal para elas. E por outro lado, depois que passar esses primeiros 3 anos e meio,
que você consegue ver toda essa referência lá na profecia das 70 semanas, a última semana de Daniel, Daniel 9, do versículo 24 em diante. Você vai poder ver que é o povo de um príncipe que há de vir. E esse momento, do versículo 7, é exatamente a chegada deste príncipe e deste povo que começa a fazer guerra contra os santos. Mas aonde que entra a igreja protegida? Apocalipse 12. Nós iremos estudar aqui um pouco mais para frente. Por quê? Porque vai haver um povo aonde Deus vai conduzir para o deserto para ser protegida nesse tempo específico. Vamos ler ali o que está ali, então, Apocalipse 12, do versículo 3 ao 6. Eu vou ler só, você pode ler todo o capítulo. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Só aqui a gente já basta já serve para meditar, e a gente vai ver isso também mais tarde. E com uma coroa em cada cabeça, com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que nascesse. Aqui a gente consegue ver um ponto histórico que já aconteceu. E aí todo mundo diz, não, isso daí é só referência para Jesus naquele momento. Mas presta atenção, tá? Então a mulher deu à luz ao filho, varão que governará todas as nações com um cetro de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para o céu, perto de Deus e do seu trono. A mulher, então, fugiu para o deserto, aonde Deus havia preparado um lugar para ela. E ali ela foi sustentada durante 1260 dias. Então, se a gente pega toda a leitura depois, a gente consegue enxergar que depois deste tempo determinado, o reino de Deus é estabelecido. Esse reino milenar é estabelecido. Então, a gente tem dois momentos com dois acontecimentos ao mesmo tempo. Depois do surgimento desse personagem, que nós já vamos trazer para vocês aqui, que é o anticristo. Que são duas testemunhas que irão ser perseguidas e irão ser mortas. E as pessoas estarão num vale de decisão. E Deus estará protegendo a sua igreja no deserto, um lugar onde ele tem preparado nesse momento. Mas as duas testemunhas serão perseguidas. Aqueles que estão posicionados serão perseguidos naquele momento. E diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Você consegue ver a mesma colocação que a gente acabou de ler em Apocalipse 11, que diz ali, né? Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro, a besta que vem do abismo, lutará contra elas e vencerá. Então esse é o momento do surgimento deste personagem. Eu poderia estar lendo aqui Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11 e 12 principalmente, que vai estar mostrando exatamente esse ponto, né? E diz no versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqui diz Daniel 7, a partir do verso 24 aqui. E quanto às 10 pontas, 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por tempos e metade de um tempo. A gente precisa fazer soma, aí é que está a questão. Eu vejo que a matemática de Deus é perfeita. O irmão Ricardo foi lá em Daniel e o tempo bate, exatamente o tempo, os últimos 3 anos e meio. Deus é fantástico em revelação. E ele faz a gente compreender as profecias de vários ângulos. Exatamente. Nós precisamos conectar as profecias, os profetas, para entender o Apocalipse. Aqui o tempo está bem colocado aqui no livro de Daniel. Até aqui no capítulo 9 mesmo, no verso 27, diz que ele, o anticristo, fará aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Aí na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que será determinado será derramado sobre o assolador. Um outro momento de apontar aí essa desolação assoladora na metade da semana para frente,
e somando com Daniel capítulo 7 e também com o Apocalipse, a gente percebe que é o período de perseguição contra a igreja, né? Então, está bem claro essa parte aqui, e nós precisamos discernir o momento em que o povo de Deus será usado poderosamente neste ministério dos 3 anos e meio iniciais, e o momento que ela é perseguida na metade da semana, envolvendo outros 3 anos e meio de perseguição. Pastor Igor. Amém. Olha que interessante, né? A gente pegar as figuras do Antigo Testamento para poder entender. Então você veja que houve um momento em que Moisés teve que dar o seu testemunho, né? Depois que ele deu o testemunho, começou a perseguição ali para o deserto, né? Elias deu o testemunho, fez o fogo cair do céu, tudo mais. Depois teve um momento de perseguição. Ambos foram guardados por Deus. Ambos foram, né? Um saiu da vista da serpente, né? Serpente fêmea, a Jezabel, né? E o outro saiu da vista do faraó, né? Claro que a gente está lendo ali, né, em Apocalipse 11, precisamente esse texto, né, que vai mostrar que boa parte desses que ficaram na cidade, iriam ser mortos. Mas outro grupo iria para o deserto. Ele está dizendo que ele tira o povo do meio do Egito, leva para o deserto. A Bíblia fala que a cidade, espiritualmente, também é chamada de Egito. Deus tira o povo do meio do Egito, leva para o deserto, né? E lá ele sustenta e guarda. Quando a besta que sai do abismo começar a perseguir a igreja, eu sempre falo isso com muita tranquilidade, né? Porque eu sei que os que vão morrer, né? Os que vão sofrer a perseguição a ponto de morrer, esses são os que Deus escolheu para isso. Há um grupo, né? Está escrito em Apocalipse 6, que Deus é necessário que eles aguardem um pouco de tempo, né? Foi dado vestes brancas a eles, até que se completem o número dos seus conservos, ou seja, até que se complete um número para bater, para fechar, para selar, que vão ter que morrer. Então, esses da cidade, que estão ali na Babilônia, ou no Egito, ou Sodoma, vão morrer. Mas os que estão no deserto, né, a misericórdia do Senhor durará para sempre, né? Ele não vai permitir que eles sejam abatidos nem por praga, nem por nada. E tem que ser assim, irmãos. Olha como é que Deus é sábio. Deus vai usar a igreja, né, as 2 testemunhas, para poder conduzir esse povo, porque eles acabaram de acordar. Eles não sabem nada. Eles estão ali, assim, o que a gente vai fazer? Quem vai conduzir eles somos nós, que vai ter que ensinar, que vai ter que começar, a gente vai ter 3 anos e meio para isso, né? Para fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez em 3 anos, né? Quando ele se converteu, ficou 3 anos parado, aprendendo até começar o ministério. Então dá tempo. Então 3 anos e meio ainda tem um crédito de 6 meses aí ainda. Então, olha que interessante essas passagens. A besta sobe do abismo, faz perseguição aos santos. Diz o texto em Daniel, né, que ele tira o poder do povo santo. Por que tira o poder do povo santo? Porque matou, né? Matou. Agora, no deserto não tira o poder. No deserto tem que ter poder, porque vai ser ali que vai ser feito, né, os milagres, como a gente leu em Isaías 41. Né? Então, essa perseguição ela vai existir, ela vai acontecer, ela é necessária, porém, tem endereço certo para os filhos de Deus. A massa, a grande maioria, vai se isolar, vai para lugares ermos, e as 2 testemunhas vão estar acompanhando essa galera aí. Jazerá o seu corpo morto. Olha só, no singular, né, pastor? Jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram.
e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Percebe que nós temos ali uma janela de 3 anos e meio, que é o que nós estamos trabalhando aqui acerca do ministério das duas testemunhas. O ministério das duas testemunhas é a solenidade de trombetas em sua realidade. Ela vai prosseguir ali na metade da semana, e claro, trombetas vão tocar na segunda metade da semana. Então são 7 anos de trombetas tocando. Entenda aí que são 4 trombetas na primeira metade, outras 3 trombetas na segunda metade da semana. E aí a gente percebe que está dividido esses 7 anos em 3 anos e meio e outros 3 anos e meio. A gente percebe que 1.260 dias, 42 meses, tempos, metade de um tempo, é o mesmo período. E aí no final dos 7 anos, nós percebemos aí que o povo estará, como nós lemos aqui, o corpo morto estarão expostos na praça da grande cidade. E aí nós precisamos discernir o momento exato em que eles são chamados, apontando para a ressurreição, apontando para o vale de ossos secos, que está lá em Ezequiel 37, e continuando no entendimento após o vale de ossos secos, a junção, a união, né, permanente, como está escrito em Ezequiel 37, do 15 ao 28, a união de judeus e gentios, de Efraim e Judá, permanentemente sendo um só na mão do Senhor. Então é algo muito bom, maravilhoso, para a gente poder entender aí o grande mistério, como está escrito lá em Daniel 12, né, juntando aí com Apocalipse 10, 7, né, o mistério de Deus ao toque da 7ª trombeta. Wagner. Então, a partir do capítulo 11 de Apocalipse, você vai poder enxergar todos esses aspectos no 12, no 13, no 14, no 15, no 17, porque Deus ele vai simplesmente ampliando a visão. Para você ver, você lembra que eu acabei de ler Apocalipse 17, né? A gente vai ler um pouquinho agora só aqui, do 13, e você vai ver todo esse tempo cronológico se desenhando a partir do... Você pode ler em casa, você vai ver direitinho desde o versículo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 5. Olha só que interessante. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para continuar por quanto tempo? 42 meses. Essa besta que está surgindo. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Olha só que interessante. A gente acabou de ler no vídeo passado o versículo 1 e 2, que está nos mostrando um santuário sendo medido. E a gente viu que aquela referência não é referência de um templo físico e literal, mas não, de pessoas que estão se achegando ao trono de Deus. Entende? Então, lembra que a gente leu que a parte externa seria pisada? Esse é o ponto. Esse daqui é o ponto. Por quê? Porque essa besta que surge com o povo, que a gente viu que é uma falsa aliança, o povo, olha só que interessante, Daniel chega a nos trazer, né? O povo de um príncipe que há de vir. E esse mesmo povo de um príncipe que há de vir pisará o santuário, a cidade santa, por 42 meses. Entende? Tendo por rei o grande dragão. Ele será o rei deste povo, né? Esse chifre pequeno que está sendo desenhado lá em Daniel também. Daniel 12 vai trazer muito mais claro. Mas olha que interessante, que diz a partir do versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos nos livros da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui que entra a mesma citação que está sendo contida lá nas cartas às igrejas. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência da fé dos santos. Então, meus irmãos, esse tempo cronológico de 1.260 dias da grande tribulação,
Ele é um tempo que já vem sendo dito muito tempo atrás. O próprio Jesus disse, né? Quando vires a abominação desoladora instaurada no lugar santo. Por que ele está falando no lugar santo? Porque ele está falando exatamente uma abominação em que está sendo proferida, está atacando o povo santo, aqueles que estão posicionados. Segundo Tessalonicenses também nos traz esse ponto. Vai nos trazer um personagem que vai querer adoração para si. Um personagem que está vindo para difamar o tabernáculo de Deus, a qual somos nós. Este santuário que está sendo medido, que vai ser perseguido, que vai ser morto nesse tempo. Mas o próprio texto de Apocalipse 11, que o nosso irmão Ricardo leu, nos mostra uma vitória. Por quê? Porque vai se concretizar aquilo que foi escrito. Tragada foi a morte pela vitória, e todos verão essas duas testemunhas se levantando, assim como o Vale dos Ossos Secos, que esses ossos foram se conectando, e eles viram, todos vão ver as duas testemunhas vivas, ouvindo o clamor da sétima trombeta e subindo aos céus em uma nuvem. Essa interpretação, puxa vida, eu teria que achar aqui, nossa, se eu conseguir achar aqui de primeira, vai ser muito bom. O Irineu de Leão falando sobre esse tempo aí, né? Ele vai falar sobre esse período da perseguição, né? Em que a igreja ela vai sofrer, e dentro dessa perseguição existe os 3 anos e meio que são quebrados ali. E aí ele vai falar exatamente isso que vocês falaram. Estou tentando achar aqui, né? Muito bom, legal. Isso aí, esse entendimento, Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Olha, o entendimento da igreja primitiva. Então, é preciosa essa informação. O pastor Igor encontrando aí, com certeza, aí a gente vai pegar o print dessa parte aí e colocar aí na edição do vídeo, porque realmente nós precisamos resgatar, restaurar a sã doutrina, esse evangelho genuíno do reino. Aqui, a página 587, tá? Diz assim, ó: eis porque Daniel diz ainda, o santuário será devastado, o sacrifício foi trocado pelo pecado e a justiça foi lançada por terra. Ele fez e conseguiu fazer isso. E o anjo Gabriel, explicando-lhe as visões, dizia a respeito do anticristo. E no fim do seu reinado levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder será considerável, ele tramará coisas inauditas, prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. O jugo de sua coleira se apertará, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá a muitos. Causará a ruína de muitos e esmagá-los-ás com as mãos como ovos. Depois o anjo indica o tempo da sua dominação tirânica, durante o qual os santos que oferecerão ao Senhor sacrifícios puros serão perseguidos. Durante o tempo de meia semana, diz, serão abolidos o sacrifício e a oblação, e no templo haverá a abominação da desolação, e até a consumação do templo, a consumação será dada acima da desolação. A metade da semana equivale a 3 anos e 6 meses. Fala mais coisas ali, né? Mas você vê que bate, né, essa ideia, né, da perseguição, e o terminar do sacrifício tem a ver com a perseguição do povo santo. Bom demais. E é isso que a gente precisa estar alinhando, resgatar esse entendimento refinado do reino e dos últimos dias, das profecias, da lei, dos profetas, esse entendimento refinado que Jesus confiou aos seus discípulos. Então, nós precisamos, de fato, discernir, refinar e propagar esse evangelho do reino conforme a igreja primitiva cria. Isso aí é muito importante e relevante. Quando nós estamos lendo o Apocalipse, nós estamos voltando nas Escrituras, no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, porque ali existem tesouros escondidos que os eleitos são capazes de encontrar, de interpretar e de proclamar nesses dias. Isaías 46:10 diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade.
Então, meus irmãos, obrigado pela sua participação. Espero que você esteja aí, né, sendo edificado por aquilo que estamos compartilhando. Estamos aprendendo, espero que você esteja aprendendo também com o Senhor e que possamos juntos, em unidade, alcançar essa maturidade, sermos filhos maduros, prontos, posicionados para receber o selamento e exercer esse ministério lindo das duas testemunhas para o tempo do fim. Quero agradecer a todos vocês e fiquem todos na presença do Senhor. Uma boa noite.